Hello people! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês como funciona o sistema educacional aqui do Reino Unido. Okay, let's go. Primeiro eu vou falar sobre a estrutura de todo o sistema educacional. Primeiro tem o Early Years, que é de 0 a 5 anos, que ele corresponde às creches e à pré-escola. Não é obrigatório, mas muitas crianças já iniciam por essa etapa. Depois tem a Primary School, que é de 5 a 11 anos, que é equivalente ao Fundamental 1 do Brasil. Depois tem o Secondary School, que é de 11 a 16 anos, que é equivalente ao Ensino Fundamental 2 e ao Ensino Médio. E depois tem o Post-16 Education, que é dos 16 aos 18 anos. São cursos vocacionais e de qualificação que preparam o aluno para o ambiente acadêmico. Aqui, as crianças já podem frequentar a nursery a partir dos 3 meses de idade, mas o mais comum que a gente vê é a partir de 3 e 4 anos, que é quando entra aí a opção gratuita do governo. A partir de 3 para 4 anos, a criança entra já com essa parte gratuita do governo, 15 horas ou 30 horas, vai depender aí se os dois pais trabalham ou não. Tem uma lei que tá para entrar em vigor que crianças a partir de 3 meses de idade também recebam esse benefício. 15 horas semanais gratuitas do governo. E se os dois pais estiverem trabalhando, recebe 30 horas. As nurseries, elas funcionam todo o período escolar. Então, a Rebeca, esse um ano aí que ela estudou no nursery, que é mais atividades, assim, eles aprendem alguma coisa, são brincadeiras lúdicas, assim, mas é muito mais brincar do que realmente aprender, né? É uma creche mesmo, né? E aí, depois da nursery, eles vão para o reception, que seria equivalente no Brasil à pré-escola. E uma coisa importante de se falar é que aqui o ano letivo ele começa em setembro. E ele não começa no começo do ano, ele começa em setembro e aí vai até julho. E aí na reception eles já começam a fase da alfabetização. Então, matemática, eles já começam a ver também um pouco. Então, a reception já é uma preparação para as crianças entrarem no primeiro ano. E a reception, ela é tempo integral. Geralmente começa das 9 da manhã até as 3 e meia da tarde. A maioria das escolas aqui são públicas, elas são financiadas pelo governo. E as vagas, elas são distribuídas conforme o endereço da criança. Então, esse é um ponto importante, escolher bem o bairro onde vai morar, porque conforme o bairro que você vai morar, as escolas que vão ter naquele local que o seu filho vai ter acesso. Se você está chegando com o seu filho para aplicar essa vaga, é só você entrar no site do cônsul do seu bairro, que ali vai ter a lista, né, das escolas que tem, e ali você vai poder aplicar a vaga para mais de uma escola para o seu filho. E aí ali eles vão dizer se a escola tem a vaga ou não, e se não tiver, eles já te indicam algumas que tem vaga. E uma das coisas que eu achei, assim, bem diferente quando a gente chegou, foi quando a Rebeca iniciou, a gente, né, perguntou na escola, tá, e o que a gente precisa trazer para ela começar a estudar, né, o que a gente precisa comprar. E eles falaram que somente precisava comprar o uniforme e a bolsa do livro, que eles levam uma vez por semana para a escola, vem com o livro para eles lerem durante a semana e retorna na próxima semana para a escola. Então, os únicos gastos que tem é isso. A maioria dos materiais são fornecidos pela escola. Tanto caderno quanto livro, tudo que eles precisarem
vai ser fornecido pela escola. Aí existem, claro, algumas despesas que pode ser que a família aí possa ter que pagar, como alguns artigos de papelaria que a escola possa pedir, e o uniforme. São as únicas coisas que realmente vai ser preciso você pagar. E outra coisa importante de se falar é sobre os half terms que existem durante o ano letivo, que são pausas curtas no calendário escolar que ocorrem em meio aos trimestres. O ano letivo do Reino Unido é dividido em 3 termos: o outono, que é de setembro a dezembro, a primavera, que é de janeiro a abril, e o verão, que é de abril a julho. O período longo aí, mais longo de férias das crianças, são ali nos meses de junho e agosto, que é onde acontece o verão aqui. Então, em cada um desses 3 períodos acontecem os half terms, que é mais ou menos na metade aí do período, as crianças têm mais ou menos uma semana de descanso em casa. Então, é algo importante de se saber que além das férias normais, vai ter esses períodos aí de pausa. E as férias, elas são 3. São as férias de verão, que são mais ou menos 6 semanas, que é o período mais longo aí, que geralmente começa ali em metade de junho e vai até começo de setembro, onde inicia o ano letivo. Aí tem as férias ali de Natal, que são 2 semanas, de dezembro até o início de janeiro. Tem as férias de Páscoa, que são 2 semanas também, que aí é no mês de abril. Então, é algo que você tem que ter em mente se você está pensando em se mudar para cá com filhos. Então, se você está se programando para vir morar aqui com filhos, é bom você saber que tem todas essas pausas aí durante o ano letivo, que eu acho algo bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então, é algo que tem que se programar, ainda mais se os 2 pais vão trabalhar fora. Então, nesse período aí que tem essas pausas, você vai precisar contratar, né, uma pessoa para ficar com seu filho, se o casal for trabalhar. Então, como eu já compartilhei em um outro vídeo, a nossa experiência aqui com o sistema educacional tem sido maravilhoso, né? A escola que a Rebeca tá, a gente tem amado. Então, eu decidi fazer esse vídeo com essas informações para vocês, que eu acho importante vocês saberem se vocês estão vindo com crianças para cá. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e assista os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que a gente compartilha um pouco de tudo que a gente tem vivido por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.